Opa, pessoal, como vocês podem ver aí no título do vídeo, eu vou falar das séries agora que estão em lançamento. Tem três grandes séries que estão lançando ao mesmo tempo. Duas da Prime Video, uma da Disney Plus, né? Eu acho que a Disney, plano básico, não tá dando, não sei. Tô saindo do roteiro já. Tá, bora lá. Já saiu a quinta temporada de The Boys, a quarta temporada de Invencível e a segunda temporada é, do Demolidor Renascido, né? Eu acho que é isso o nome dele agora, Demolidor Renascido, que tá sendo feito pela Disney. Eu vou falar separadamente depois nesse vídeo, em outro vídeo, sobre a série do Demolidor e a série do The Boys, tá bom? Nesse daqui eu só tô falando que eu basicamente já vi os quatro, na verdade, os dois primeiros episódios de cada série e os 6 episódios de Invencível, tá bom? Deixando bem claro que nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo bem básico dos todos os episódios até agora de Invencível. E quando sair o próximo vídeo, eu faço um resumo mais detalhado de cada episódio. Falta dois, na verdade, né? Já tá no sexto, falta o sétimo e o oitavo, que vai sair na semana que vem. Beleza? Aproveitando que o vídeo ainda não começou, deixa o seu like aí, comenta alguma coisa aí. Comenta aí que você é meu fã, cara. Sei lá, que você gosta do que eu faço. Se você não gosta de alguma coisa que eu faço, bora conversar um pouquinho, bora bater um papo. O Discord tá meio parado e eu também tô parando um pouco de usar o Discord, não sei porquê. Mas é isso, né? Eu ainda é, meio que posto os vídeos que eu tô lançando. De vez em quando eu preciso banir alguns caras que tá postando algo aleatório. Mais 18 principalmente. É isso. Bora resumir aqui o principal. Como tá no vídeo aí, eu vou resumir os 6 primeiros episódios aí de Invencível, quarta temporada. Bem, pulando aqui pra introdução aqui do comecinho, né? Se você achou que o Mark tá de boa, depois daquela surra que ele foi estraçalhado pelo Conquista na terceira temporada, você achou errado. A quarta temporada já chegou chutando tudo, destruindo e mostrando os traumas do nosso herói invencível. Ele se mostra tentando se recuperar, né? Tentando é, meio que colar todas as pecinhas que foram quebradas. Ele ainda tá com aquele olhar distante e com, claro, tanto com trauma físico e mental que ele basicamente vê a namorada dele sendo morta pelo Conquista, né? Vamos ser lá, né? Tá meio osso isso, né? Ele tá com medo de ser como seu pai. E pra piorar, a Atom Eve tá passando por um burnout. Tipo, ela tá perdendo os poderes. Ela criava escudo, armas e tudo mais. Ela tá virando agora feito um picolé. Tá virando um picolé daqueles picolé arco-íris, tá ligado? Todo feio. Então, ela tenta criar algumas coisas de energia e simplesmente dissolve. Isso gera uma tensão absurda entre os dois. Ela fica muito. Basicamente, ela fica na defensiva, porque ela perdeu os poderes dela. Ela meio que se sente mais fraca, né? Claro, ela tá fraca, mas sensível, né? Ela não consegue mais sentir a altura, né? E o Mark tá basicamente enlouquecendo. Ele tá agora querendo matar todo mundo. Ele tenta proteger, mas a Evil disse sentir esse fardo. E no meio disso, a Debbie, a mãe do Mark, né? Deu o último, meio que um ultimato no Nolan, no, acho que acredito ser no terceiro episódio. Basicamente rejeitando o pedido de desculpa que ele fez com ela, depois que ele chegou na Terra, tá? Então, pode ir pegando suas coisas e vazando. Ela fala isso pro Omni-Man, o Nolan. E ela não perdoou a carnificina da primeira temporada do Nolan. Caramba, gaguejando legal. Agora ele é um exilado, né? Emocional, servindo a colisão dos planetas como um soldado. Quase que um bucha, quase. Não é bucha. Ele ainda tem seus motivos pra fazer isso. Ele tá tentando proteger o Mark. O quarto episódio, gente, foi um filler. O quarto episódio eu não gostei. Eu sei porque fizeram o quarto episódio, porque eles tentaram, como se diz, fechar os furos de roteiro que aconteceu na HQ. Eu entendi isso. Ele explicou de onde veio aqueles monstros místicos, gigantes, poderosos, que até mesmo o Omni-Man tem dificuldade, que é aquele polvo lá com dentes. Eu vou botar uma imagem na tela, tá bom? E na quarta temporada, basicamente, o Dark Blood tá lutando com a Vulcânica, que é meio que uma deusa do fogo, que acaba derrotando eles que serviam ao diabo, ao Satã, né? Basicamente isso. E acaba que ele precisa de alguém, uma ajuda. Ele tenta invocar o Omni-Man usando o sangue dele, mas acaba que o único que estava na Terra naquele momento era o seu filho, o Mark, o Invencível. E acaba que ele invoca o Mark no meio de uma batalha
que ele tava lá na múmia. Ele tava enfrentando aquela múmia de novo que tenta só pegar. Basicamente se fundir com o corpo humano, mas ele só quer um corpo humano masculino. Ele é uma múmia machista, eu acho. Não sei. Isso era pra ser engraçado, mas eu tô realmente sem rir, cara. Mas fazer o quê? Bem, nesse episódio, o Mark é invocado e ele basicamente precisa ajudar o Dark Blood, aquele investigador lá, demoníaco, a derrotar a Vulcânica para poder retornar à Terra. Durante essa ajuda dele, ele conversa com o Dark Blood, percebe várias coisas que a Terra já está na sua sexta. Eu não sei agora, é feito um sexto ciclo, basicamente. Tem o primeiro ciclo, aí foi totalmente destruído, aí por cima do primeiro tem o segundo, terceiro, quarto, bem, vai indo. E ele descobre que os monstros que eles estão enfrentando é do segundo ou terceiro círculo, algo do tipo. Que são seres muito grandes, poderosos, mas nada comparado com o do primeiro e do segundo. Algo assim, eu tô resumindo pra vocês. No final ele derrota bem facilmente essa Vulcânica, ele é muito mais poderoso que ela. Ela nem fere ele, não chega a sangrar. Mas é isso. Basicamente um filler, como eu falei. No quinto episódio, aí o bicho pega, tá? Finalmente fomos apresentados ao grande regente Treg. Pra quem não se lembra, aquele cara com corte maneiro, tá bom? O Treg é basicamente o novo Nolan, tá ligado? Aquele filtro mita foda, o forte. O cara que vai dar medo. Era o cara que manteve o Império Vitromita unido depois da queda do seu antigo líder, o Vergal, um nome assim, eu não lembro agora o nome do. Era o antepassado aí deles, que era o rei, né? É o regente, pronto, pra não falar o nome dele. Mas eu acho que era Vergal, negócio assim. Mas bora continuar. Ah, Ele também se continua sendo regente depois daquele vírus que aconteceu com os Viltrumitas, que a gente já sabe agora que só existe 50 Viltrumitas depois do vírus. E a gente descobre, eu acho que foi no segundo episódio, eu acho que foi no segundo episódio, mostrando a história do Nolan. Mostrando quando ele era um adolescente, já chegando à sua fase adulta, ele sofre meio que uma passagem. Para ele virar um adulto, ele precisa derrotar o seu pai e sua mãe. Ele luta lá com o seu pai, que parecia muito com ele adulto, e tem uma mechinha branca que mostra algo que uma teoria minha que eu vou falar daqui a pouco. Eles enfrentam lá o pai dele e a mãe. A mãe dele é muito distante. Ela parece muito o Nolan da Terra agora, do Omni-Man herói, tá ligado? Muito distante, como descobre que o Mark tem poderes. Ele meio que corta a emoção e faz aquilo com o Mark. Então, basicamente, a mãe dele faz a mesma coisa com ele. Ele basicamente repassou o que ele sentiu com a mãe, é, com o Mark. Ele pegou, deu uma surra nele, querendo matar ele, mas no final ele meio que recuperou a humanidade dele. Será que ele tem? Não sei. E não termina o trabalho dele. Mesma coisa foi com ele e a mãe. A diferença, quem parou a mãe dele não foi ela, o sentimentalismo dela, mas sim o pai dele, que parou a mãe e a surra que tá levando. Depois que ele se mostrou suficientemente forte, o pai dele deixou ele passar. Agora ele era um adulto. Ele manda ele se recompor e ir para sua primeira missão. Quando ele chega lá numa sala, ele mais alguns jovens que tinham passado pelo rito, acaba que o vírus ataca, mostrando como foi é, um vírus poderoso. Esse vírus se mostrou muito forte e acabou que matando possivelmente 99% da população viltromita, somente sobrando 50 de bilhões. Mostrou até um arco, corpos em volta do planeta Viltrum, mostrando só os corpos dos mortos. Felizmente, a maioria morreu. É isso. No quinto episódio a gente se lembra que o Mark, o Nolan e o Oliver saíram da Terra depois que ele basicamente foi expulso de lá pela Debbie, a mãe do Mark. E eles começam meio que uma batalha contra os Viltrumitas que basicamente rastrearam a nave espacial deles. Então a gente percebe que o Conquista estava vivo. Quer dizer, o Mark percebe, ele fica traumatizado, mano. Ele ainda tá puto. No episódio 4, que foi um filler, ele já começa a mostrar uma evolução. A perceber que aquela mentalidade dele não tá completamente errada, mas também não estava certa. Então ele tenta seguir um outro rumo. E quando ele vê o Conquista, ele mata o Conquista numa luta épica. Uma animação muito boa. Aliás, recomendo vocês verem o quinto episódio. Até agora foi o melhor. E, cara, foi impressionante. O Mark segurou a barra.
Sendo que ele foi meio burro, ele podia fazer o golpe padrão do Viltrumita, que é basicamente fazer a mão de espada e perfurar o cara, né? Mas eu acho que ele não desbloqueou esse golpe. Tem até um meme disso, mas eu não vou citar ainda. Não vou trazer isso no assunto, né? Eu só vou citar. É impressionante. E o Mark enforca o Conquista. E enquanto ele tá enforcando o Conquista, claro, ele devolveu com um troco, achando que ia se soltar, né? Ele dá uma perfuração na barriga do Mark, tirando a barriga dele como se fosse um espaguete, puxando. E o Mark não morre. O Mark foi muito forte, ele se mostra um vencedor agora. Ele não é mais um saco de pancada, agora ele bate nos outros também. E mata o Conquista. No sexto episódio se mostra como tá indo a guerra em Viltrum. E, na verdade, contra a Viltrum. É, isso é a verdade. Contra os Viltrumitas, na verdade, nem o Viltrum, mas não tem mais ninguém no planeta. E vai mostrando também, naquele mesmo planeta que o Conquista morreu, o Omni-Man e na verdade, o Nolan e o Oliver, é, basicamente fazendo um episódio pai e filho. Eles se mostrando que eles estavam muito distantes, né? Por causa que o Nolan nem falou com ele quando foi na Terra. Tanto para buscar o filho dele, quando falou com a Debbie, ele não lembrou do Oliver. E é meio que até confrontado pelo Oliver por causa disso, que ele meio que falou que a mãe do Oliver foi um erro, foi algo que não devia ter acontecido e, consequentemente, o Oliver não devia ter nascido por causa disso. É. Mas ele consegue ir lá conversar entre si e chegar a um acordo e perceber que os dois estavam errados até certo ponto. Porque o Oliver também tava escutando. O Oliver tem uma mania de escutar escondido as conversas, né? Eu já percebi isso. Vai fazer o quê? Mas é um episódio legal, mostra eles se reconectando, batalhando contra monstros juntos, fazendo treinamento, pescando. Enquanto isso, o Mark tá ainda ferrado com a barriga toda aberta. O próprio Omni-Man tirou a própria capa dele, eu acho que ninguém percebeu isso, mas o Omni-Man tirou a própria capa para envolver o abdômen do Mark, botar as tripas de volta no lugar e deixar o pano lá segurando para poder fazer a recuperação. Que os Viltrumitas têm uma recuperação insana, né? Fazer o quê? E enquanto isso, no planeta, na guerra, se mostra que a coalizão tá ganhando. Sim, a coalizão tá vencendo por causa das armas, das informações e também da quantidade numérica deles, que é muito superior aos Viltrumitas e seus lacaios, seus servos, escravos, basicamente. Aí depois, no finalzinho do episódio, mostra que o Treg está puto, ele tá irracional já. Ele percebe que perdendo e ele meio que busca a explicação por que tá perdendo. E quando o seu basicamente seu servo mais leal lá, o cara com olho só, como eu esqueci o nome dele, fala que eles estão perdendo porque quando eles conseguem dominar um planeta, o planeta que foi reconquistado pelos inimigos se juntam a eles. Então o número deles só cresce. E as informações também, já que o inimigo fazia parte dos Viltrumitas lá e tinha informações deles. Então eles começam a ganhar a guerra por causa disso. É... Voltando ao assunto, o Treg então faz um ataque suicida, basicamente. Ele sabe que podia dar errado, mas ele não sabia o porquê poderia dar errado até então, né? Até agora ele só sabia que a estratégia que estava dando a vitória à coalizão. Então ele faz o quê? Eu vou atacar o líder da coalizão para acabar com uma vez por todas com aquela guerra. Ele vai até então ao planeta central da coalizão fazer o ataque. Descobrimos que o X9, né? O informante deles era o gordinho da cadeira. É sempre o gordo, cara. Não sei por que isso, mas é sempre um gordinho que é o X9. Até nos mangás, no manhwa, é sempre o gordinho que é o filho da. Então, vocês entenderam. Ele desliga toda a defesa do planeta, deixando o planeta totalmente abraçado, todo aberto, mano, todo frágil pro ataque. E eles atacam com tudo. Acontece que, na verdade, ele não ataca com tudo, não entendi isso por quê. Mas o Drag só vai com uma nave, somente uma nave, que na HQ, na verdade, são várias, são as três, eu acho. A animação é. Eu acho que eu já falei isso ou não, mas eles estão economizando muito na animação. Tipo, até quando o Allen e a Zoe com batalha contra um Viltrumita lá, o fundo é um PNG, cara. Não tem movimentação dos asteroides atrás, é um PNG parado. Eu acho que muita gente não percebeu isso. Mas é isso. Até agora, a animação foi o episódio 5 por causa da batalha do Mark e o Conquista, né? E fazer o quê? Voltando ao assunto,
Eles invadem o planeta somente com a nave e acho que 5 Viltrumitas. É aquele cara que apareceu no planeta do Oliver, o barrigão, que era pra ser musculoso, me esqueci o nome dele. A Nissa, é aquele cara que só tem um olho, que eu me esqueci de novo. Eu vou botando aí na tela o nome deles, que eu não lembro. Não lembro, cara. E o pior é que eles são importantes na HQ, a Nissa e o cara do olho só e o outro cara que era pra ser bombado, que agora tá gordo. Não me esqueci o nome dele, como eu já falei. Mas eu não lembro. Fazer o quê? O ataque começa com tudo. Infelizmente, muitas pessoas morrem. E mostra o Alien, o, o líder da coalizão, que é um Viltrumita traidor. E não lembro. E a Zoe enfrentando os Viltrumitas. Acaba que eles estão começando a levar uma surra, né? Porque só são 3 contra 5. Mas quando a Zoe tá perto de ser finalizada pela Nissa, o Invencível aparece, já recuperado. E basicamente eles viram aquela batalha completamente. Eles aniquilam o inimigo e fazem o Trag recuar. Ele recua com a caveira na mão, que eu acho isso muito piração, cara. Mas fazer o quê? E no final do episódio mostra o Conquista morto. Eles zoaram a gente com aquele finalzinho mostrando o túmulo do Conquista. Aí, eles pegam aquela cena, aquele cut lá do túmulo do Conquista e vai dando um zoom com a música tensa. E quando chega bem perto do túmulo, eles voltam tudo e acaba. Mostrando que o Conquista realmente morreu e só tava trolando todo mundo. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui um resumo mais resumido possível do Invencível, da quarta temporada, na verdade. E lembrando, eu vou fazer um resumo somente de um episódio agora quando eu lançar. Tanto do The Boys, quanto do Demolidor, quanto do Invencível, tá bom? Pra eu não deixar o canal sem vídeos e aproveitar que eu tô vendo tudo isso, tô acompanhando. E é isso. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Comenta alguma coisa aí. Se você tá vendo a série, comenta aí. E outra, eu acho que quem tá vendo The Boys, bota pressione F aí pro A Train, ou senão o Trem Bala, se você desejar. Isso é um spoiler? Talvez. Valeu, falou, fui.